É incrível, é impressionante. O tema do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E o versículo tema é Apocalipse 1:7, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, eu não sei como ficou a foto agora da linha do tempo. Ao invés do PowerPoint, eu tirei uma foto. Vamos ver o próximo slide para ver como é que saiu. Era isso que eu queria mostrar para vocês há muito tempo. Deus me deu uma luz. Falou: em vez de te mandar o PowerPoint, tira uma foto. Glória a Deus. O Senhor, Ele responde orações. Queridos, agora vocês podem acompanhar comigo. A era da igreja começa ali com a vinda de Cristo, e não só isso. Na verdade, não a era da igreja, mas o final dos tempos. A era da igreja, ela começa quando o Pentecoste acontece. O que é o Pentecoste? É a descida do Espírito Santo. É quando os 120 discípulos estão orando, né, no salão superior, em Atos capítulo 2, e ali o Senhor manda o Espírito Santo sobre a igreja. E aí você vê eles falando em outras línguas, você vê Pedro pregando, 3.000 almas se convertem. Ali é o início da igreja, né? E essa era da igreja, ela começa ali e ela se estende até o dia de hoje, né? 2026. Então, o que a Bíblia fala sobre profecias em relação ao arrebatamento? Basicamente, todas as profecias antes do arrebatamento já aconteceram, né? Se você crê que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, né? E eu creio nisso, como Capela do Calvário nós cremos nisso. Então o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. O que é o arrebatamento? É o momento em que Deus vai tirar a sua igreja da terra. E isso vai marcar o início de 7 anos de grande tribulação. E ali você vê, após o arrebatamento, esse período de 7 anos de grande tribulação, que é o período que nós estamos estudando aqui no livro de Apocalipse, com os selos sendo abertos, com as trombetas sendo tocadas, e logo a partir da sétima trombeta nós vamos ver as taças de ira do julgamento de Deus sendo derramadas sobre a terra. Nós cremos que o Senhor, Ele não julga o justo com o ímpio. Cremos que assim como Ele livrou Noé antes do dilúvio, e assim como Ele tirou Ló e sua família antes de destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, Ele vai retirar a sua igreja da terra também. Então, isso é o que nós cremos. E aí, então, o grande julgamento de Deus começa. E se você lembra, quando o Senhor Jesus ele começa a abrir os selos desse livro, contando os eventos finais, né, do mundo, o primeiro deles é o cavaleiro branco, né, que é o anticristo. Então, esse julgamento ele começa com o surgimento do anticristo. Ele já está por aí, mas nesse momento ele vai assumir o domínio, né, ou o governo mundial, tá? E ele vai propor uma solução para todos os problemas do mundo. Ele vai propor uma paz que é falsa, né, principalmente no Oriente Médio. Ele vai propor matar a fome dos famintos, né, ou trazer uma economia, uma moeda, né, que possa ser utilizada no mundo. Todo o controle mundial estará em suas mãos. A religião, né, você vê esse sincretismo religioso, será uma só. E ele vai permitir que Israel, os judeus, construam o seu templo, né, que eles tanto aguardam, tanto querem construir para continuar os seus sacrifícios de adoração a Deus. Então, esses primeiros 3 anos e meio vai ser de uma paz relativa, porque, na verdade, os selos estão sendo abertos, coisas terríveis estão acontecendo, mas nós vamos falar agora, a partir do capítulo 10 até o capítulo 14, é o meio da grande tribulação, ou seja, 6 trombetas foram tocadas, mas agora a 7ª trombeta será tocada. E nada do que aconteceu até agora vai se comparar com o que virá a partir da 7ª trombeta. Então, esses próximos capítulos são impactantes, né? Eles são impactantes porque eles vão acontecer nesses 3 anos e meio
da grande tribulação, esses 3 anos e meio finais, que será de caos total, tá? E, bom, mas depois desses 7 anos de grande tribulação, onde a ira de Deus vai julgar um mundo que rejeitou a salvação, que rejeitou a misericórdia, o amor e a graça de Deus, então Jesus virá, segunda vinda do Senhor, física, ele pisará sobre a terra, e ele não vem sozinho. Após 7 anos de lua de mel com o Senhor no céu, a igreja do Senhor voltará com ele. E aí ele vai iniciar um reinado de 1000 anos na terra, e nós vamos reinar com ele. E no final desses 1000 anos, né, Satanás ele estará acorrentado, na verdade, durante esses 1000 anos, mas será solto no final dos 1000 anos, e ainda assim ele vai convencer uma grande parte da população mundial contra Jesus, e virá então o julgamento final e a Nova Jerusalém. Bom, esses são os eventos que nós vamos ver agora. Eu vou dar um zoom ali nos 7 anos da grande tribulação, e aí você pode acompanhar no próximo slide, por favor, que após o arrebatamento começa a vinda, o anticristo ele assina um tratado com Israel, e no meio da grande tribulação ele quebra essa aliança, né? E ele vai querer ser adorado como Deus, se sentando no santo dos santos do templo e cometendo o abominável da desolação que a Bíblia fala. E aí então os olhos dos judeus vão abrir e eles vão entender: fomos enganados, né? Cremos no Messias errado, né? Eles rejeitaram o verdadeiro e acabaram ficando com o mentiroso, né? E é isso que acontece. Mas e aí eles vão fugir para salvar sua vida. Uma grande perseguição, como ainda não houve contra judeus, vai começar. O povo que sofre, né? E aí, mas no final dessa grande tribulação, você vai ver ali que quando Jesus desce, e esse momento, igreja, é muito importante, porque é aí que se cumpre: todo Israel será salvo. Deus, ele não esqueceu sua nação. Deus não esqueceu a nação de Israel. Eles estão cegos por um momento, né, para que a graça de Deus alcance os gentios, mas após a era da igreja, o Senhor vai voltar seus olhos para Israel. E nesse momento, na segunda vinda do Senhor, o remanescente, a pequena parte de Israel, que ainda estiver viva, eles vão olhar para o Senhor e vão se arrepender. Eles vão crer como nação, como povo, que Jesus é o Messias prometido, e todo Israel será salvo, tá bom? Então vai acontecer com a segunda vinda de Cristo e a grande batalha do Armagedon, quando os exércitos do mundo todo estiverem contra o seu povo, contra Israel, o Senhor vai vencer essa batalha e todo Israel será salvo. Tremendo, né? Acontecimentos incríveis estão a se desdobrar na história da humanidade. Então, só mostrando para vocês, muitos cristãos acreditam, como nós, que o arrebatamento vai acontecer antes desse período de grande tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, tipo antes da 7ª trombeta. Quando tocar a 7ª trombeta, a igreja vai subir. E outros acreditam que vai ser só no final, né, que a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada e já desce com Jesus para governar a terra. Tá bom? Então, de qualquer maneira, nós temos que estar preparados, né? De qualquer maneira, nós temos que estar nessa expectativa, né, da volta do Senhor. E de qualquer maneira, a gente tem que estar vivendo para Ele, não é? Antes ou depois, ou no meio, não importa. Importa viver para o Senhor. E crer, entender que cada profecia vai se cumprir, que cada vírgula da palavra de Deus vai se cumprir, porque céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Bom, muito bem, agora a gente volta aqui, Apocalipse capítulo 10,
Relembrando o capítulo 9, em nosso último estudo, na parte final do capítulo 9, nós vimos a sexta trombeta ser tocada, e vocês lembram o que acontece lá? Uma grande devastação humana é lançada sobre a terra, matando 1/3 da população mundial por meio de um enorme exército demoníaco. Sim, um exército de 200 milhões. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10 e veremos que João registra o início de um momento intermediário entre a sexta e a sétima trombeta, tá bom? Então, é como se o Senhor tivesse dado agora uma pausa entre a sexta e a sétima trombeta para dar à terra, ao mundo, uma oportunidade de respirar e se arrepender. Tá bom? O Senhor, Ele encontra misericórdia mesmo no meio da sua ira. Que Deus é esse, né? Que mesmo no meio da sua ira, Ele tem misericórdia. E o nosso Deus é assim. Então é um tempo extra que Deus vai dar agora para que haja arrependimento na terra. Não esqueça que durante a grande tribulação, muitos vão se converter ao Senhor. Tá bom? É claro que isso vai custar a morte para muitos deles, né? Mas é isso, Deus, Ele tem misericórdia mesmo no meio da sua ira. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 a 11. Diz assim: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: Não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus, que ela nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Senhor, que a Tua palavra, Deus, possa trazer correção, possa trazer instrução, a Tua palavra possa nos alimentar, que a Tua palavra nos confronte, nos traga o arrependimento, que a Tua palavra cumpra todo o propósito, Senhor, que o Senhor tem para nós hoje. A Tua palavra é o pão vivo, Senhor, é o maná que o Senhor nos entrega. E, Senhor, como é bom, Deus, ser tratado e cuidado por um Deus fiel, um Pai de amor. E eu oro, Deus, que vidas sejam transformadas essa manhã, Senhor. Que o Teu povo, Senhor, possa Te ver claramente nesse lugar. Que eu diminua, o Senhor cresça, Senhor. Que eu possa ser invisível nesse momento, mas que a Tua voz possa ser bem audível em cada coração.
Senhor, glorifica o teu nome, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá então. O título da mensagem de hoje é Coma a Palavra de Deus, tá? Assim como aquele anjo forte, poderoso que aparece nesse capítulo, né? Ele entrega o livrinho para o apóstolo João e fala para ele: come, come esse livro, né? Eu quero enfatizar esse ponto hoje, né? A despeito de tudo que o capítulo nos fala, eu quero enfatizar a necessidade urgente que nós, como povo de Deus, temos de comer a sua palavra, de comer, de devorar, de que essa palavra ela se torne parte de nós, ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser, da nossa alma e ser um conosco. João, apóstolo, ele não poderia falar e profetizar às nações a menos que ele comesse desse livro. Nós não temos como servir o Senhor, nós não temos como falar do Senhor, nós não temos como testemunhar do Senhor a menos que essa palavra esteja aqui, cravada no nosso coração, seja o alimento da nossa alma, o nosso alimento espiritual. Por essa razão, o tema desse estudo, dessa palavra, é coma a palavra de Deus. Amém? Coma a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Nos capítulos 10 e 11, nós vamos ver 3 testemunhas. Esse anjo aqui, ele aparece como uma grande testemunha dos eventos que vão acontecer, mas no capítulo 11, 2 outras testemunhas, e vai ser muito interessante, né, poder falar sobre elas, vão surgir no meio da grande tribulação para falar, para testemunhar sobre Cristo, sobre Jesus ao mundo, tá? Então, é esse período, pelo menos até a metade do capítulo 11, porque na outra metade a 7ª trombeta é tocada, mas a gente está falando dessa pausa que acontece no meio da grande tribulação, que Deus ele dá para que o povo se arrependa antes da 7ª e última trombeta, tá bom? Então, nós estamos falando desse período, e a princípio, nós vamos falar do testemunho desse anjo. Diz aqui... mas antes de falar do primeiro versículo, falando ainda de comer a palavra de Deus, eu quero começar com outro versículo que é em Mateus 4,4, que diz o seguinte: olha o que Jesus fala sobre comer a palavra de Deus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Você crê nisso? Nós não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu grifei toda a palavra porque é toda a palavra. Não é só aquela que me agrada, não é só aquela que eu gosto, não é só aquela que condiz com o que eu penso. Irmãos, nós precisamos nos alimentar de toda a palavra de Deus. Amém? Toda ela. A que eu gosto, a que eu não gosto, a que vem de encontro aos meus desejos e anseios, e as que não vêm, as que me confrontam com a verdade, as que exigem uma mudança da minha parte. Então toda a palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda ela, toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que esse seja o nosso alimento da alma, do espírito, todos os dias, não só aos domingos. Amém? Queridos, muito bem. Então o primeiro versículo vai falar aqui, Apocalipse 10:1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Você já lembra de alguma descrição parecida com essa antes? Sim, né? Nós vimos quando João vê Jesus, né? Ele vê os olhos de fogo, esse rosto que resplandece. E quando ele vê o trono, ele vê esse arco-íris ali. Então, muitos elementos aqui nos remetem a Jesus Cristo. É muito provável que esse anjo seja Jesus. Porém, muitos estudiosos pensam que não. É Miguel ou outro anjo muito poderoso. O livro de Apocalipse, ele fala mais de 60 vezes sobre anjos, né? E fala sobre anjos fortes, anjos poderosos, anjos de guerra, de batalha. A palavra de Deus é cheia disso. Nós não vamos nos aprofundar sobre o estudo de anjo, né? A angiologia hoje, mas tem um versículo que eu creio que é muito poderoso para nós. Hebreus 1,14, ele diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles
que hão de herdar a salvação. Então os anjos de Deus, eles foram criados por Deus com esse grande propósito. Eles servem a Deus nos servindo. Não que nós vamos ordenar aos anjos, nossa comunicação é com Deus, mas Deus ordena aos seus anjos em nosso favor, né? Então, imagina que você está andando e tem um batalhão, né, um exército de anjos ao teu redor. Você está dirigindo e tem anjos, né, ao teu redor. O Senhor, Ele criou os anjos para nos servir. Isso não é tremendo? Isso é tremendo, né? E eu lembro sempre, né, quando o profeta Eliseu pede para abrir os olhos do seu servo e ele vê esses anjos com carruagens e anjos fortes, poderosos, né, com espadas flamejantes. Então há uma guerra, né? Nós falamos disso, sabemos disso, que é espiritual, mas é tão maravilhoso saber de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e mais são os que estão por nós do que contra nós. Não é verdade? Isso não alegra teu coração? Isso é maravilhoso e é real, né? Isso é real nas nossas vidas. Esses espíritos ministradores que Deus ordena, né, para nos servir. Então, esse anjo que aparece aqui, se você prestar atenção na descrição dele, ele é muito poderoso, fala aqui, né? E ele vem dos céus, ele está envolto nessa nuvem, né? Como a gente sabe, a nuvem é um aspecto que aparece muitas vezes na palavra de Deus. É interessante que Jesus, ele é referido no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Nós vemos o anjo do Senhor aparecendo a Josué, o anjo do Senhor aparecendo a Gideão, e esse anjo do Senhor é Jesus, né? É um modo, não é uma encarnação, né? Não é uma aparição temporária e específica, né? O anjo do Senhor. E quando você vê o anjo do Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, está falando de Jesus. No Novo Testamento isso não acontece, é por isso que divide a opinião dos estudiosos, né? Não aparece o anjo do Senhor se referindo a Jesus, mas esse anjo poderoso tem muitos aspectos do Senhor, né? Então é esse embate que existe. Muitos creem que é o próprio Senhor, muitos acreditam que não, é apenas outro anjo poderoso. Conclusão, não importa. O importa é que esse anjo ele vem da presença de Deus. E como anjo que é, mensageiro que é, ele tem uma mensagem da parte de Deus, né? E ele é muito poderoso. Vamos ver o que acontece. Bom, já falamos sobre o aspecto do anjo, mas é importante considerar esse aspecto da nuvem também, né? A gente vê Deus descendo numa nuvem para falar com Moisés no Antigo Testamento. Nós vemos Jesus subindo aos céus, ascendendo aos céus numa nuvem. Nós vemos que a palavra de Deus vai falar que Jesus vai descer dos céus numa nuvem. E assim, muita coisa relacionada a Deus na palavra de Deus tem a ver com nuvem, né? Está envolto em nuvens. E aqui deixa claro, muito forte, essa questão da nuvem também. E do arco-íris que nós vemos no trono. O arco-íris pode ser porque o sol, o resplendor do rosto e a nuvem, quando você tem sol e nuvem, você tem arco-íris, certo? Então é isso que João está vendo, né? Essa nuvem, esse resplendor do rosto, esse arco-íris. O arco-íris também fala do quê? Da promessa de Deus de não destruir a terra com o dilúvio, amém? Então, Deus está mostrando a sua palavra, nos lembrando da sua promessa. Então vai ser de forma diferente que esse julgamento vai vir. Então tudo isso, todos os elementos, eles têm uma razão de estar aqui e falam muito, né, para nós. Muito bem. Agora o versículo 2. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então você imagina esse anjo poderoso com um livro aberto na mão e agora colocando um pé, né, sobre a terra e outro sobre o mar. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. A sua postura, né, quem é aquele que tem a terra e toda a criação debaixo dos seus pés? É Jesus, né? É Jesus. Mas um indicativo que, né, provavelmente seja Jesus, e a gente não pode afirmar 100%, porque não está escrito claramente isso. Mas há fortes indícios de que seja Jesus, porque a terra e o mar, toda a criação está debaixo dos seus pés.
e ele tem esse livro, esse livrinho na sua mão. Muitos pensam, será que esse livro é aquele livro que Jesus está abrindo? Muitos acreditam que é, e muitos acreditam que não. Mas mesmo os que dizem que não é o livro que Jesus está tirando os selos lá do início do Apocalipse, muitos falam, não é aquele livro, mas é um resumo daquele livro, porque esse livro ele trata dos julgamentos que vão vir, ele é dado para João, para que João possa falar dele nessa profecia. Então, provavelmente todos acreditam que está muito ligado, né, ao livro que Jesus está abrindo sobre o final dos tempos e todos os eventos que vão se desenrolar ali. Então, é esse livro que está na mão do anjo. Alguns estudiosos falam que o conteúdo do livrinho não é revelado em nenhum lugar do Apocalipse, mas parece representar nessa visão a autoridade escrita, dada ao anjo para cumprir sua missão. Clark fala, ele tem os pés na terra e no mar para mostrar que tem o comando de cada um deles e que seu poder é universal, estando todas as coisas sob os seus pés. Então, sem dúvida, é uma postura de autoridade que esse anjo está exercendo, né? Mantendo a terra e o mar debaixo dos seus pés. Versículo 3. Então está aquele anjo com o livro aberto, poderoso, né? Com o pé na terra, outro no mar. E o 3 fala o seguinte, e deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Agora esse anjo lhe dá um alto brado, como o rugido de um leão. Eu posso imaginar, né? A gente fica imaginando esse anjo bradando, né? E o que ele brada, né? E essa frase, como o rugido de um leão, a gente sabe que está se referindo ao leão da tribo de Judá. Satanás é aquele leão banguela, né? Jesus tirou os dentes dele porque ele não pode nos ferir, mas ele tenta nos assustar. Ele ruge, né? Ele faz cara feia para nos assustar. Mas nós não precisamos temê-lo mais, né? Porque nós sabemos que quem nos libertou e nos tirou do domínio de Satanás e cravou, como nós cantamos hoje de manhã, a cédula que nos era contrária, que nos acusava e nos fazia merecedores do inferno, Jesus cravou na cruz. Então, quando Jesus crava essa cédula que era contrária a nós na cruz, ele está falando que Satanás não tem mais poder sobre nós. O sangue de Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. Não há mais acusação contra os escolhidos de Deus. Louvado seja Deus, né? Então, o diabo ele pode rugir como for, mas você não precisa se assustar. Mas quando o leão da tribo de Judá ruge, é outra coisa, né? E é isso que o anjo está fazendo aqui. Há um brado como o rugido de um leão. E eu penso que é aquele brado assim, final, hein? Porque olha só o que vai acontecer. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Cara, você imagina um anjo bradar e 7 trovões falar logo em seguida? Foi o que João viu. 7 trovões falar. Meu Deus, eu não sei como que é isso, né? Eu nunca ouvi um trovão falar. Mas saiu voz dos trovões. 7 trovões falaram algo quando esse rugido, esse brado foi dado. Há muitas especulações sobre o que foi falado, mas a gente vai ver o que acontece depois. Antes disso, Salmo 29, de 3 a 9, fala da voz do Senhor, como a voz de trovão. Olha só. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. Como é poderosa a voz do Senhor. E olha, vale um adendo. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Queridos, nós sabemos quando Deus fala conosco.
Não importa como estamos, onde estamos, quando o Senhor fala, nós não temos como resistir. É bem verdade que o Espírito Santo fala todo o tempo e nem sempre nós estamos atentos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você crê no Senhor, você está buscando a voz de Deus, a direção de Deus, você vai ouvir quando Deus falar com você. A voz do Senhor é inconfundível, não há outra voz. E nós sabemos, eu sei do que eu estou falando, porque nós ouvimos muitas vozes, a voz da nossa consciência, a voz de pessoas. Há muito barulho ao nosso redor, há muitas ondas, mas quando o Senhor fala, você entende. Suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Então eu quero dizer isso para você. Se você busca a vontade, o desejo de Deus, a direção de Deus, Ele vai falar e você vai ouvir. Você vai entender o que o Senhor está falando, porque a sua voz é inconfundível. Versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então os 7 trovões falou com o brado do anjo, ele estava pronto para registrar, porque ele está registrando tudo aqui para a gente. E o Senhor fala, não, ele ouve uma voz do céu que diz, olha, cele o que disseram os 7 trovões, né? E não escreva. Ele ia selar aquilo que ele ouviu, mas não podia registrar. Aí vem as especulações. O que os trovões falaram? Resposta: se Deus quisesse que a gente soubesse, Ele teria falado, né? Então, não vamos especular. Isso nos dá uma humildade, porque embora o Senhor esteja revelando, né, essa é a revelação de Jesus Cristo sobre os eventos finais, há certas coisas que Ele vai guardar para o final. Então, há muitas coisas que nós não entendemos, né? E tudo bem, né? Deuteronômio 29 fala, né? Há coisas que o Senhor só vai revelar no céu. E amém, né? E amém. O ponto principal é o que nós vamos fazer com aquilo que foi revelado, né? A gente não tem que se preocupar com o que não foi revelado, mas qual é a resposta do nosso coração ao que a palavra de Deus nos fala. Estamos comendo essa palavra, ela tem sido o nosso alimento, ela é parte de nós, estamos vivendo, estamos praticando, ou não? É só um instrumento religioso, né? Uma relíquia, né? Que fica lá. Quando eu era católico, ela ficava na estante de casa, no Salmo 91, pegava só pó, né? Ela fechava, nem fechava direito a Bíblia, porque as outras páginas eram todas grudadas, mas a do Salmo 91 estava cheia de pó aqui, ó, no meio. Que ficava ali, era um enfeite. Ninguém comia, ninguém se alimentava dela. Era uma relíquia, né? Era um objeto mágico. Que triste, né? Essa semana eu fui impactado com o testemunho de um pastor na África, no Egito. Ele pregava a palavra de Deus, mas ele era proibido de pregar a palavra de Deus. Mas ele, em todos os funerais, pregava a palavra de Deus. E eles, claro, a polícia pegava, batia e soltava. Até que um dia eles cansaram de pegar esse pastor e falaram, a gente vai matar ele para acabar logo com isso. Ele dá muito trabalho para a gente. Então eles marcaram uma execução pública e eles não têm cadeira elétrica, eles usam fio, usam alguma coisa assim, de eletricidade, mas falhou. Aí marcaram para o dia seguinte, falhou também. Aí nisso, o relato é de um outro missionário que está acompanhando, né? E aí eles falam, olha, quer saber uma coisa? Some da nossa frente, libertaram o pastor. Aí esse missionário que está observando tudo isso, chega para ele e fala assim, o que você vai fazer agora? Ele falou, eu estou sabendo que tem um funeral na cidade, é para lá que eu vou. Aí ele falou, nossa, o missionário falou, nós na América estamos orando por você. E ele fala, vocês estão orando por nós? Nós é que oramos por você. Aí ele falou algumas coisas que me impactaram. Ele falou assim, é verdade que vocês têm a liberdade de ler a palavra de Deus e não leem? Ele falou, infelizmente é. Ele falou, aqui eu só tenho uma Bíblia. E eu tenho medo de quando me pegarem, eles queimem a Bíblia. Então o que eu fiz? Eu arranquei página por página e entreguei para os outros cristãos para eles decorarem. E quando nós nos reunimos,
cada um fala, né, a sua parte, né? E aí aquilo impactou ele falou, poxa vida, e ele falou, e é verdade que vocês podem se reunir a qualquer hora e vocês não fazem? Ele falou, infelizmente é verdade. Ele falou, aqui nós somos proibidos de nos reunir, mas nós nos reunimos secretamente, nós nos reunimos nos cemitérios, nós nos reunimos em cavernas, nós nos reunimos nos lugares, né, mais distantes e escuros, mas nós nos reunimos porque temos a necessidade de ter comunhão. E eu vou resumir essa história. Na verdade, irmãos, isso impacta a gente porque nós somos, sabe, criança mimada, né? Nós somos tão abençoados e somos negligentes. Nós não damos o valor devido à palavra de Deus, né? Nós não damos o valor devido à comunhão que nós temos no nome do Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus nos ordena perseverar na palavra, perseverar na oração, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, e nós não fazemos. Então é uma lição para nós, né? É uma lição para nós. Uma outra coisa que ele fala assim, é verdade que vocês passam o dia inteiro e não oram? Ele falou assim, é verdade. Ele falou, a gente ora todo dia, o dia inteiro, porque pode ser o nosso último dia aqui. A gente não sabe, né, quando vai ser o nosso último dia, então a gente vive em oração para que Deus nos dirija onde que Ele quer que a gente vá e o que Ele quer que a gente faça. Poxa vida, às vezes dá a impressão de que o que falta na nossa vida é perseguição, não é, a igreja? O que falta na nossa vida é que a situação fique mais difícil para a gente realmente ser crente de verdade, buscar a Deus de verdade. Não sei, né? Não sei se esses são os próximos capítulos a se desdobrar aqui na nossa história, mas de qualquer forma, nós vamos ser provados e precisamos ser aprovados, né? Então, é para a gente pensar como a palavra de Deus, irmãos. Um outro comentarista bíblico, antes da gente seguir, disse o seguinte: isso ilustra o princípio de que, embora Deus tenha revelado muito, há segredos que Deus não achou adequado revelar ao homem neste momento. Mas no céu nós vamos saber de tudo. Todas as suas perguntas seriam respondidas no céu. O quebra-cabeça inteiro será completo, né? E cada parte da tua vida você vai entender que fez sentido, né? E eu anseio por isso. Apocalipse 10, de 5 a 7. Vamos ler os 3 versículos agora. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, esses 3 versículos falam o seguinte: que esse anjo com o livro aberto, que está com o pé na terra e no mar, que deu esse grande brado e os 7 trovões falaram, agora ele levanta a mão direita e ele faz um juramento. E ele jura o quê? Que não haverá mais demora. Que o tempo, a pausa que Deus tinha dado para o arrependimento acabou. Não é tremendo isso, gente? Nós estamos no tempo da graça. Nós devemos invocar o nome do Senhor enquanto se pode achá-lo. Porque um dia essa era da graça vai acabar. Um dia essa trombeta, essa última trombeta vai ser tocada. E aí já era. E é isso que o anjo está falando. Ele jura que isso vai acontecer. Então, solenemente, ele levanta a sua mão direita e ele faz esse juramento. Que não vai haver mais demora. Isso significa que o julgamento está vindo de imediato agora. E o versículo 7 nos diz que nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus. Então, o mistério de Deus vai ser cumprido da forma que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, você vai olhar o que o Senhor falou aos profetas e vai ver quantas profecias sobre essa consumação, né, dos séculos, do tempo. E o fim chega, o fim vai chegar, o fim dessa era, né, dessa linha aí que a gente vai acontecer. E o que a palavra de Deus fala mais sobre os mistérios de Deus? Eu anotei algumas coisas para vocês, eu acho interessante falar.
A Bíblia fala sobre mistério, a conversão final do povo judeu, em Romanos 11, 25, fala que isso vai ser um mistério. As pessoas não entendem hoje. Algumas pessoas falam que Deus não vai ligar mais para Israel, que agora é só a igreja e acabou, que a igreja virou o Israel de Deus, e é uma confusão só. Mas em Romanos capítulo 11, versículo 25, o apóstolo Paulo diz que haverá esse momento onde o remanescente de Israel vai ser salvo. E é um mistério como isso vai acontecer, né? Como uma nação vai se render ao Senhor Jesus no final de todas essas coisas. Um outro mistério que a palavra de Deus fala é o propósito de Deus para a igreja. Esse propósito de Deus para a igreja é chamado de mistério. E é interessante que o mistério, ele só é um mistério enquanto ele não é revelado, né? E os mistérios de Deus são mistério para o mundo, porque o Senhor conta os seus segredos para aqueles que o temem e o buscam, né? O que a palavra de Deus fala. Então, o Senhor nos revela o seu mistério, né? Mas para aqueles que não creem, é um grande mistério. Então esse mistério do propósito de Deus para a igreja está em Efésios 3, de 3 a 11. O mistério da plenitude dos gentios, Romanos 11, 25. O que é a plenitude dos gentios? É quando o último gentio, o último que não é judeu, vai ser salvo. E aí vai se fechar ali, vai se cumprir esse tempo, né, dos gentios. A plenitude dos gentios foi alcançada. Quando vai ser? Que momento vai ser? É um mistério. Outro mistério, Colossenses 1, de 27 a 2, 3. A presença viva de Jesus no cristão. Isso é um mistério. Jesus, ele vive em nós, né? Ele adicionou uma natureza santa, né? Uma natureza de Deus na nossa natureza pecaminosa, caída. Isso é um mistério, né? Da mesma forma que Jesus é 100% Deus e 100% homem, ele adicionou humanidade na sua divindade. E esse mistério aqui é que Deus, ele habita dentro de nós, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E Paulo fala que nós somos esse vaso de barro, né, com um tesouro dentro, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é um mistério, né? Isso é um mistério. O próprio Evangelho é chamado de mistério de Cristo em Colossenses 4:3. Então, tudo isso, a palavra de Deus fala de mistério. Mas é claro que aqui está falando desse mistério do final, né? Como esses eventos finais vão se desencadear e vão acontecer. Esse mistério, ele vai acontecer. O estudioso bíblico diz que o mistério de Deus, que é declarado como sujeito a cumprimento, é, portanto, revelado no Antigo Testamento, nas muitas passagens que falam do estabelecimento do reino de Deus na terra. Então, a gente tem muitas passagens que falam como esse dia será, né? De dor, de escuridão, e isso vai acontecer. Apocalipse 10:8. Antes, é importante falar que nessa última metade da grande tribulação, né, vai ser o início do derramar das taças de Deus, e todo o mal, né, todo o mal vai ser julgado nesse período. Então é importante lembrar que aquilo que vai acontecer não se compara com o que aconteceu até agora. Versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Então essa voz que João ouviu do alto, novamente ele escuta, e essa voz fala para ele o quê? Pegar o livro que está na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Então ele tem que pegar esse livro agora. É claro que ele pode escolher não pegar. É claro que nós podemos escolher não nos alimentar, não comer a palavra de Deus. Mas aí a gente não pode reclamar das consequências, né? A Bíblia fala, meu povo erra por falta de conhecimento. Nós precisamos da palavra de Deus para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus até para saber como adorar a Deus. Então é fundamental, é essencial a palavra de Deus na nossa vida. Comer a palavra de Deus, né? Se alimentar dessa palavra. Nós devemos fazer. Deus, ele nos convida, a decisão é de cada um de nós.
Não dá para a gente viver do jeito que a gente quer e reclamar de Deus. Eu não sou abençoado. Deus não se importa comigo. Não é? Não. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, para sermos abençoados da maneira de Deus. Versículo 9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho e me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Então, João, ele aceita esse convite, ele pega o livro e o anjo fala para ele comer esse livro. Não é a primeira vez, né, que é dito aos servos do Senhor comer da palavra de Deus, né? Ezequiel, né, numa das visões, as profecias que Deus lhe dá, ele fala: come esse livro, né? Outras passagens, Jeremias também é dito: come esse livro, e ele tem que comer aquele livro, né? E eu acho interessante que quando é dito para comer o livro, ele fala: na boca é doce, mas no estômago é amargo, né? O que quer dizer isso? Você vai gostar a princípio, né? Mas não vai ser tão fácil, tá bom? A palavra de Deus, ela é tudo que a gente precisa. Ela vem de encontro à nossa alma, né? Ela sacia a nossa fome espiritual, mas nem sempre é fácil. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. E é isso que é esse amargo. Nós entendemos hoje, né, que seguir a Cristo é negar o eu, né? Irmãos, não é gostoso negar o eu. Embora nós saibamos, nunca eu, né, Celso, posso testemunhar, nunca que eu neguei o meu eu para fazer a vontade de Deus, eu me arrependi. Nunca. A princípio, a gente vai meio que obrigado, mas depois, ai Deus, obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor me deu força para eu te obedecer. Eu nem me glorifico, eu glorifico a Deus, porque é só a ajuda do Espírito Santo. Eu estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque não é fácil negar o eu, a minha vontade. Não, eu não consigo. Eu preciso da ajuda de Deus para negar a minha vontade. E como cristãos, nós somos convidados a diariamente pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Diariamente. Diariamente eu tenho que morrer para o meu eu, para a minha vontade, para viver a vontade de Deus na minha vida. Então, sem dúvida, a palavra de Deus ela vai saciar a tua fome espiritual, é tudo que você precisa, mas não vai ser fácil obedecer. A palavra de Deus ela traz bênçãos sem fim, mas ela também traz advertências, né, rigorosas, julgamentos. A passagem, por que é tão importante essa frase, né? Todo o conselho, toda a vontade de Deus. Como a gente falou no começo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Porque nós precisamos dela inteira. Nós precisamos das partes que gostamos e das partes que não gostamos, mas nós precisamos dessa palavra. Então, sem dúvida, ela é doce e amarga. Às vezes vai ser muito bom e às vezes vai ser muito difícil, mas nós precisamos comer tudo. É assim que a gente ensina para as crianças, né? Come tudo. Não gosto, mas você precisa. Então come. Ai, é mais fácil falar do que viver, não é? Eu digo, irmãos, é uma benção quando a gente estuda a Bíblia toda, porque há partes que é tão fácil e há partes que é tão difícil, né? Que a gente fala: Deus, me ajuda, Senhor, me socorre. E isso é muito poderoso, sabe? Porque você não tem como alimentar outros a menos que você se alimente primeiro. A menos que a palavra te impacte, te quebre, você não tem como comunicar essa palavra com eficácia a ninguém. E esse é o ponto aqui. Esse profeta, esse João, ele vai ter que comer isso, ele vai ter que sentir esse amargo nele, a fim de que ele possa profetizar às nações sobre isso. E não é diferente conosco, tá? A menos que a gente viva essa palavra, não há poder para que outros possam ouvir ou ser impactado com a nossa vida. É como Deus fez. Versículo 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi.
ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo, exatamente como o anjo lhe falou. Se você quiser estudar Ezequiel 3, de 1 a 3, ali também o profeta come a revelação de Deus. Então, essa figura de comer o livro é familiar e sugere a alimentação da alma com a palavra de Deus. A gente precisa comer a palavra de Deus. Há muitos comentários de estudiosos aqui, mas o ponto é esse, né? Nós não temos como viver a menos que a gente coma essa palavra para nós. Não temos como alimentar outro, a menos que nós também nos alimentemos dessa palavra. E eu gosto de alguns versículos que falam sobre a palavra de Deus como comida. Se você quiser anotar para estudar, 1 Pedro 2,2 fala que nós devemos nos alimentar da palavra como leite, né? Para crescer na nossa fé, no nosso relacionamento com o Senhor. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2, que nós devemos comer a palavra de Deus como alimento sólido. E ali ele confronta os cristãos em Corinto que ele já tem tempo e idade de estar comendo carnes, né, algo sólido e não mais precisar do leitinho, que é para novo convertido. No Salmo 119, 103, fala que a palavra de Deus é como mel, é doce, né? Os profetas, Jeremias 15, 16, teve que comer a palavra de Deus literalmente. Ezequiel 2, 9 a 3, 4, também teve que comer a palavra literalmente. E mais incrível, em João, no Evangelho de João, nos fala que o verbo, a palavra, se fez carne para habitar entre nós, né? O verbo, a palavra, o logos, ele se tornou carne e osso. Então, a menos que a palavra se torne carne, comida, alimento, a gente não vai viver toda a bênção que Deus tem para nós, né? Tudo bem? Então essa é a verdade. Muito bem, então ele comeu o livrinho. E aí o versículo final, Apocalipse 10, 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então ele teve que comer para poder falar. Ele teve que se alimentar dessa palavra para que outros pudessem ser alimentados também. E assim é para nós como papai e mamãe, né? Em relação aos nossos filhos, isso é para nós em relação a qualquer esfera da vida. Se você quiser viver a vontade de Deus, ser abençoado como Deus quer, você tem que se alimentar dessa palavra diariamente. Amém? Então nós vamos ver o restante na próxima semana. Eu quero terminar com 2 versículos. Atos 20, 27, ainda nessa ideia de se alimentar da palavra de Deus, diz assim: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Quando Paulo fala isso aos cristãos de Éfeso, ele fala todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, toda a sabedoria de Deus. Tudo que Deus quer que a gente saiba, a gente precisa saber se alimentar. Isaías 55, de 10 a 11, eu amo muito essa passagem. Fala assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Então, da mesma forma que a chuva desce do céu, rega a terra, faz brotar a semente, né? O trigo, para que haja pão, para saciar a fome do povo, assim também acontece com a palavra de Deus. Ele envia dos céus essa palavra para nós, para que no nosso coração, essa palavra ela possa brotar, crescer, frutificar, a fim de que nós possamos, através dela, alimentar outras pessoas à nossa volta. Amém? Vamos ficar de pé então e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque verdadeiramente ela não volta vazia, Senhor.
E eu sei que toda vez que o Senhor manifesta a tua palavra, ela cura, ela liberta, ela alimenta, ela nutre, Senhor, ela corrige, ela consola, ela conforta, Senhor, ela gera fé no nosso coração. A tua palavra é completa. Senhor, não existe nada igual à tua palavra, Senhor. Nos ajuda a amar a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a caminhar nessa palavra, Senhor. Senhor, muda o nosso interior. Muda, Senhor, de dentro para fora. Nós queremos, ó Deus, ser homens e mulheres de Deus, Senhor, transformados por essa palavra. Senhor, eu oro, Deus, eu oro que pela Tua graça e bondade, Senhor, o Senhor transforme as nossas vidas para a Tua glória. Nós não queremos ser crentes, ó Deus, nominais, nós não queremos ser homens e mulheres religiosos. Senhor, nós queremos viver, queremos ser esse livro aberto, queremos ser a Bíblia que muitos vão ler à nossa volta, mas nós não vamos poder ser essa Bíblia aberta àqueles que nos olham, a menos que a gente se alimente dela, a menos que a gente viva ela. Senhor, então eu oro por fome e sede da Tua palavra em nossos corações. Eu oro, Senhor, por um agir sobrenatural do Teu Espírito Santo em nosso meio, em particular, Deus, em cada coração. Senhor, que como filhos amados de Deus, nós possamos nos deleitar aos Teus pés, Senhor, através da Tua palavra. Que como ovelhas do Teu rebanho, nós possamos ouvir a voz do Sumo Pastor, do Pastor das nossas almas e Te seguir, Senhor. Nos leva aos pastos verdes, Senhor. Nos leva às águas tranquilas, Senhor. Refrigera nossa alma hoje, Jesus. Eu oro, Deus, e eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos.